E agora eu vou para essa parte final, que eu não vou estender, eu diminuir algumas coisas para o vídeo não ficar grande. Para você poder ouvir. Qual é a consequência na vida dos filhos, dos pais que buscam, oram e servem a Deus? O texto está aqui, está trazendo essas informações para a gente tão relevantes. Se a gente desse uma chance para a gente, né, a gente vai caminhando de uma forma e a gente vai insistindo nessa maneira que está chegando a lugar nenhum. Talvez a gente precisasse parar um pouco para imaginar um caminho diferente, a fim de encontrar um resultado diferente daquele que a gente vem alcançando ao longo da vida. Então talvez a gente precise dar uma chance para a gente, dar uma oportunidade para a gente fazer de uma forma diferente, para alcançar um resultado diferente. Vamos lá. A consequência dos pais que buscam, que oram e servem. Deus te ouve e responde e concede o desejo do teu coração. Zacarias orava com que propósito, gente? Pensa aí. 5 segundos. Ele pedia o quê? Ele pedia uma casa nova. Se outra pessoa uma casa nova lá na praia. Poxa, é tanto de praia. Tem algum problema isso? Não tem problema não. Se eu queria um carro novo, não dá carona para ninguém, miserento, só pensa em si. Tem algum problema? Não. Se eu queria ganhar um pouco mais para ter um pouco mais de recurso, algum problema? Não. Mas lembra, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que Zacarias pedia era muito simples, gente. Está um texto aqui. Isso, Márcia, aonde está o pedido? Está na boca do anjo. O anjo diz assim: Zacarias, não tenha medo. Eis que a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho e colocarás o nome de João. O anjo não diz assim: Zacarias, não tenha medo, a tua oração foi ouvida, você vai ser promovido. Zacarias, não tenha medo, tua oração foi promovida, você vai comprar uma casa nova, vai comprar um carro novo, você vai ter um aumento. Você, teu vizinho que tanto te perturba, vai ser levado para o céu. Foi isso que o anjo diz? Ele não diz, a tua oração foi ouvida. Mas ele parou por aí. Se você falar assim, a tua oração foi ouvida, a gente não saberia o que possivelmente Zacarias pediu. Não é isso? Mas o texto é claro, ele está dizendo, a tua oração foi ouvida. Isabel terá um filho. Ou seja, o que você pediu vai ser atendido. O que você pediu, Zacarias? Senhor, o que eu tenho pedido é um filho. Para que você quer um filho, ô Zacarias? Senhor, eu quero um filho porque, todo mundo tem um filho, né? Pega malzão, né? Eu sou sacerdote, não tem filho. Né? Isabel vai dizer assim, poxa, Deus acabou com Deus eliminou a minha vergonha, a minha humilhação. Ele queria um filho para parar a humilhação, para parar a zoação da comunidade, para a comunidade não olhar para ele, para casar. Esse casal é tão abençoado, né? Mas, deve ter um pecadozinho aí, para não ter filho, deve ter uma coisa escondida aí, um treco escondido aí. Será que é para isso? Não, gente, não. Então, olha só, Deus, por causa da maneira que essa família se relacionava com o seu Deus, com a sua palavra, que era a Torá, né? Na época, Torá e os profetas, né? Pentateuco, os profetas, a Bíblia, né? Do povo de Deus, era isso, ainda não tinha Novo Testamento escrito, né? Então, a base estava no Velho Testamento, com a Torá e os profetas. Então, perceba, Zacarias e Isabel, extremamente
comprometidos com Deus, com sua palavra, com seu serviço, que apesar da realidade com a qual ele convivia, apesar do cenário ser um cenário de desesperança, ser um cenário ruim, ser um cenário da impossibilidade, do desejo maior do coração deles que tinha de ter um filho e poder com esse filho oferecê-lo ao Senhor para que ele pudesse ser bênção na comunidade onde eles viviam e conviviam. Apesar disso, eles não fraquejaram, não só no cumprimento da sua missão, mas também não fraquejaram e não desanimaram com relação à oração e a sua relação com Deus. Então, ora, Salmo 137, 4. Agrada-te do Senhor e ele considerará o quê? O desejo do teu coração. Gente, Deus tem muito mais para dar do que a gente para pedir. A gente é que é porcaria mesmo. A gente quer alcançar as coisas com a força do nosso braço. Chega a ser cômico isso. Né? A gente quer ter a sensação de que a gente pode, que a gente é o cara. Nada, gente. Com Deus é sempre tudo mais fácil. A vida é moleza? Claro que não é. Mas com Deus fica menos difícil. Com Deus fica possível. Sem Deus fica impossível. Cada vez mais está se tornando impossível a convivência na terra com as pessoas. Mas por causa da palavra, Deus dá força, encorajamento, ânimo, esperança, fé, gera amor no nosso coração. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho para a gente caminhar para o final? Então, bom, qual é a consequência dos pais que buscam, oram e servem ao Senhor? Ele ouve, responde e concede o desejo do nosso coração. Agrada-te o Senhor, ele considerará o desejo do teu coração. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer em orar, em conversar com Deus, em ler e aprender a sua palavra, em obedecê-lo, colocá-lo em prática, e a ti Deus se manifestará, como nós vimos lá em João 14, 21. Ok? Bom, e aí, ora, em função disso, passamos a entender que orações específicas são respondidas também de forma específica. Ele só orou pelo filho, gente? Não, eu entendo, o texto me dá a possibilidade de compreender que o anjo podia ter falado aqui, ó, não tenha medo, ó Zacarias, a tua oração foi ouvida e você vai ter um filho. Beleza? Vai ter um filho. Pronto. O que você pediu? Um filho? Ó, Deus está dizendo, ouviu a tua oração, você vai ter um filho. Mas ele para por aí, ele vai dizer, não, ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Está dizendo, olha só, olha o que vai provocar em vocês. Né? Bom, a oração específica vai ter respostas específicas da parte do Senhor. A oração opera em conformidade com a vontade de Deus. O que ele está pedindo? Ele está pedindo um filho para o filho jogar no Flamengo? Não. Será que ele pediu a Deus um filho para ser senador? Senador de Roma? Não. Lembra? Orações específicas, Deus vai trazer respostas para você de maneira específica. Porque você disse para Deus de forma muito clara e específica qual é o desejo do teu coração. Tiago diz assim, capítulo 4, não tendes porque não pede, pede porque não recebe. Pede e não recebe. Por que não recebe? Porque você pede para você, o teu próprio regozijo, para você só. Mas quando você pede para um bem maior para fora de você, Deus tem prazer em conceder, porque está em conformidade com a palavra. Portanto, orações específicas têm respostas específicas. A oração opera em conformidade com a vontade de Deus. Não só com a soberania de Deus, mas está em conformidade com a palavra. Né? Tiago 4, de 2 a 3, está lá. A resposta pode vir a qualquer momento e traz consigo benefícios inimagináveis. Gente, olha só que coisa doida. Imagina, irmão, você que está ouvindo aí, assistindo o vídeo. Se o Senhor revelasse a você de alguma forma, da forma dele, né? Por um anjo, por uma voz no seu ouvido, em sonho, através de um homem, através da pregação da palavra, sei lá, Deus, do jeito que Deus resolver te revelar.
dissesse assim: minha irmã, Deus ouviu tua oração e a respeito do teu filho, tudo que você tem pedido, Deus vai atender e o teu filho será uma bênção por onde ele quer que ele seja. Muitas famílias serão abençoadas por ele. Uma coisa legal, gente. O olho chega até a ficar cheio de água aqui, né? Cheio de... Né? Que não lacrimejar. Imagina. Vai depender do que tiver no teu coração. Porque se você pede para o teu filho para ele jogar no Flamengo, para ser o melhor jogador no mundo, né? Talvez você esteja preocupado só com dinheiro. Mas, poxa, eu gostaria muito que meu filho fosse um jogador de futebol e que lá ele fosse um agente do Senhor para levar paz, levar graça, levar salvação, para ele ser alguém diferente naquele lugar, que às vezes é tão comprometido com tantos valores que não os valores cristãos. Né? Se Deus assim quiser, vai conceder, por um propósito maior que o si mesmo. Né? É o si para o outro. Então, as orações específicas, respostas específicas. Orações em conformidade com a vontade de Deus. A resposta pode vir a qualquer momento e traz consigo benefícios inimagináveis. Onde está isso, Márcio? Né? Vamos aqui ao texto. Não tenha medo, Zacarias, eis que a tua oração, verso 13, foi ouvida, Isabel, tua esposa dará uma luz e você colocará o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo para você e para sua esposa. Mas olha só, não vai ser só alegria para você. Caramba, eu queria imaginar que eu ia ter um filho já velho, já na marca do pênalti, já quase pé na cova, ia ter um filho. Grande alegria dentro de casa. Mas a alegria não fica só presa dentro de casa. Olha só. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Está dizendo que todos se alegrarão? Não, todos não, gente. Todos é muita gente. Lembra que sempre existirá gente que não gosta de você. Por qual motivo? O que eu fiz? Não fez nada. Simplesmente você nasceu. Nasceu, o cara não gosta de você. Ele te elegeu no grupo dos que eu não gosto. Então, ele está dizendo, muitos se alegrarão, outros não. Até porque João Batista começaria a pregar, ia revelar tantas coisas e incomodar o coração de muita gente, e por causa disso ele seria odiado. Né? A gente vai vendo aí no decorrer da história. Ele será, muitos se alegrarão com o seu nascimento. Olha só, agora, ele falou, como é que João Batista será diante da família? Ele será alguém que trará grande alegria, felicidade e regozijo para a família. E para as outras pessoas no entorno, na comunidade, todos vão se alegrar. Todos vão glorificar a Deus, vão se regozijar com eles pelo nascimento desse filho tão esperado, mas tão distante, né? Daquele momento inicial que se espera ter um filho, a partir de uma relação conjugal. Agora, olha aos olhos do Senhor. E o propósito para o qual o Senhor estava concedendo. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele será pleno do Espírito Santo desde o antes do seu nascimento. E ele conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão do Senhor. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. João Batista teve o privilégio, porque era o último profeta antes de Cristo, né, revelado ali pela palavra, que estava preparando um caminho para o Senhor. João Batista foi quem batizou o Filho de Deus. Então, olha só que privilégio. Vocês conseguem perceber o quão é importante a gente saber o que é de fato importante para a gente? O que é tesouro para a gente? Aquilo que é mais importante, aquilo que eu daria a minha vida, aquilo que eu empregaria tempo, recurso, energia, porque com isso é que a minha vida vai ter significado, é com isso que a minha vida vai ter realização, é com isso que eu vou ser feliz, é com isso que eu vou ser bênção, é com isso que eu vou ter qualidade de vida.
É com esse tesouro que a gente julga, é que a gente poderá viver isso, se esse tesouro for o Senhor. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, confia na força do seu próprio braço. Quer dizer, maldito. E o bendito é o que confia no Senhor. É muito simples, gente. É simples demais. A gente aqui complica. Avançamos. Bom, Zacarias então pediu um filho com um propósito maior que ele mesmo. Zacarias não sabia a importância que João teria na história para ele, sua comunidade, para Cristo e seu evangelho. Bom, e aí eu caminhando para o final, o que a gente consegue entender? Que a bênção dos filhos começam nos pais. Se a gente for lá o texto de Deuteronômio, de Levítico, tantas vezes Deus instruindo, ensina um menino, quando entrar, quando sair, quando deitar, quando acordar, depois tomar banho, na hora de comer. Ou seja, ensina o tempo todo. Por quê? Porque a gente esquece. A palavra diz, porque eu não me canso de vos lembrar as mesmas coisas, mesmo que estáis firmados, para que vocês tenham esperança. Por que a gente precisa lembrar? Porque a gente esqueceu. Portanto, se eu não sei, presta atenção no que eu estou falando, hein? Fica ligado aí. Se eu não sei, eu preciso saber. Se eu sei e me esqueci, preciso me lembrar. Se eu sei e ainda me lembro, não posso esquecer. Saber não é suficiente, gente. O saber, ele é suficiente, será suficiente quando ele se tornar verdade na minha vida, tornar na minha vida um modo de vida, um modo de ser no mundo. Portanto, quando a gente vai, por exemplo, buscando esse aperfeiçoamento do amor, a gente vai se tornando cada vez mais uma pessoa amorosa. E cada vez mais que a gente se tornar uma pessoa amorosa, as nossas ações, elas serão uma demonstração do próprio amor. Portanto, o meu fazer vai revelar aquilo no qual me tornei. Ok? A boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala com expressão de um amor saudável, verdadeiro, é porque o coração está cheio disso. Então, querido, para a gente caminhar de fato aqui para o final, né? Eu dei uma corridinha aqui, a gente poderia esticar um pouquinho mais, se fosse numa outra palavra, uma pregação e tal, mas para a gente caminhar para o final mesmo. Daria mais aí uns 10, 15 minutos. Mas, mas o que esse texto e tudo que você ensinou para a gente tem a ver com a lâmpada de Aladim? O texto fala que Zacarias vivia, apesar da sua velhice, apesar da sua esposa ser estéril, eles eram conscientes de quem era Deus, comprometido com esse Deus, comprometido com a sua palavra, consciente da sua missão, ou seja, não estava refém da percepção que ele tinha da sua realidade, mas ele estava convicto de que Deus poderia realizar se quiser, por causa da sua soberania. Se Deus não realizasse, não quisesse realizar, não mudaria a maneira como Zacarias e Isabel viam o Senhor. Mas ele continuou perseverando em oração, não desanimando. Hebreus 6:11 diz assim: desejo que vocês mantenham o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da vossa esperança. Ou seja, perseverem, tenham constância, permaneçam para a completa certeza daquilo que vocês esperam no Senhor. Então, queridos, o que isso tem a ver com a lâmpada de Aladim? Se imagine se o Senhor aparecesse para você
através de uma palavra de um irmão, de um profeta, de alguém que Deus enviou e dissesse para você: filho, o Senhor está te dizendo, pediu para te dizer que, para que você pedisse o que você quisesse. Peça uma coisa ao Senhor. Se você pudesse pedir uma coisa a Deus para o seu filho, o que nós pediríamos? Né? Essa fala é para os pais, né? Mas a gente pode trazer para a gente também, claro, embora seja direcionado para os pais. Se eu pudesse fazer um pedido a Deus, o que eu pediria a Deus? Olha o que Zacarias pediu. Pediu a Deus, e Deus sabia da integridade, sabia da intenção do coração. Não queria só um filho para pagar vergonha. Eles eram um casal que servia a Deus, servia tanto a Deus, aí nem Deus deve estar em pecado, porque serve a Deus e Deus não deu o filho para ele, deve ter um pecadinho escondido aí, camuflado. Não é isso? Não, mas Deus sabia o motivo do pedido de Zacarias, que o motivo não era só para eles. Certamente Zacarias e Isabel, quando oravam, pediam pelo filho para que esse filho fosse alguém usado por Deus para servir ao Senhor e viver de forma a agradar o coração dele. Queridos, eu peço a Deus para guardar meu filho, peço a Ele para dar bons amigos, peço a Ele pelos estudos, peço. Mas algo que eu peço todos os dias e quando oro, e nunca deixo de pedir a Deus, é que João Vitor seja capaz de amá-lo muito mais do que eu. E não é esse amor de oba-oba não, irmão. Cantando a mãozinha para lá, babando, dancinha para lá, não. Nesse amor não. Nesse amor frenético e de sensorial, não. Nesse amor não. É aquele amor comprometido com seu Deus e a sua palavra. Aquele amor manifesto lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que obedece, guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Mas eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, o que eu tenho orado pelo meu filho é para que João Vitor seja capaz de amá-lo muito mais do que eu. E eu amo a Deus, gente. Muito. Sei quem sou no coração de Deus. Então, o meu desejo é que você reveja. Entende? Quando a gente pede da maneira certa pelos nossos filhos e coloca Deus como prioridade na vida dele, ajuda no estudo, ajuda na formação, não tem como dar errado, gente. Deus é prioridade. A palavra diz lá em Provérbios, se não me engano, no capítulo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá então entender o homem perfeitamente o seu destino? Se é o Senhor que guia os nossos passos, que dirige os nossos passos. Mas para que o Senhor dirija os nossos passos, ele precisa ser Senhor. E não apontador de caminhos, ser Senhor. Então preciso me submeter a ele. Então, queridos, a pergunta é, se você esfregasse a lâmpada do anjo, né? A lâmpada de Deus, e saísse o anjo, né? Fazendo essa metáfora aqui, e o anjo perguntasse para você, o Senhor disse para que você fizesse um pedido para você, né? Ou você fizesse um pedido para o seu filho, o que você pediria para o seu filho? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, meu desejo, queridos, é que vocês pensem qual é o maior investimento que vocês fazem nos seus filhos. Porque estudar é importante, sim, claro que é importante. Ter amigos é muito importante, a gente é um ser social. Mas mais importante do que isso é a sua relação com Deus. Porque a vida sua, a vida da sua conjugalidade, do seu casamento, a vida dos seus filhos, a vida da sua família depende da sua relação com esse Deus e sua palavra. Portanto, eu finalizo essa palavra levando você ao capítulo 28, no capítulo
30 de Deuteronômio, né, que diz assim: está diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida, escolhe Deus, escolhe essa relação com o Senhor, para que tudo vá bem na sua vida e na sua família. Meu desejo é que com essa palavra e que tantas outras que virão, que o Senhor nos permitir compartilhar, que possa levar você a refletir. O que de fato você tem pedido para os seus filhos? O que de fato você tem pedido para você? Se você pudesse fazer um pedido, o que pediria? Olha, o que um homem comprometido com Deus, sua palavra e sua missão, apesar da impossibilidade da sua idade e da esterilidade da sua esposa, o que a oração desse homem provocou na vida desse filho? Portanto, a bênção dos filhos começam na vida dos pais. Que Deus abençoe você, gente. Faça a escolha pelo Senhor, para que tudo vá bem na sua casa. Deus abençoe, gente. Fica com Deus e até a próxima.